a gente vai bater um papinho sobre o Planetary Alliance, né? E sobre um pouquinho sobre energia eólica, sobre plástico, sobre tudo isso. Primeiro, a gente precisa, se a Terra fosse o tamanho de uma bola de vôlei, vocês sabem qual seria a espessura dessa atmosfera que tem em cima aqui da gente? Vocês acham que seria de... Se a Terra fosse o tamanho de uma bola de vôlei, vocês acham que isso aqui seria de que a espessura? Hã? Que é a espessura. A grossura. Se a Terra fosse uma bola de Assim. vôlei, a atmosfera, o que tem de ar em cima da gente, Ia ser assim. ia ser desse tamanho? Sim. É? A bola de vôlei é desse tamanho. Aí você acha que a atmosfera seria desse tamanho? É? Mais, Uns 10 centímetros? Maior. Maior assim? É. Tá 10 certo. centímetros. Isso aqui dá até mais. Tá. E se eu dissesse para vocês que a atmosfera seria equivalente a isso aqui? O ar todo que a gente tem aqui em cima da gente, se a Terra fosse do tamanho de uma bola de vôlei, seria equivalente a isso aqui. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala em jogar alguma coisa fora, não tem fora. Não existe jogar fora. Vai no espaço. Tudo é aqui dentro. Até os satélites que a gente joga, que a gente põe para fora da Terra, esse lixo, ele fica orbitando a Terra. E ele orbita a Terra numa distância menor do que seria isso. Seria uma distância quase difícil de dizer, mais ou menos como se fosse 1 milímetro da superfície. Então, a gente precisa entender que a nossa relação com a Terra, ela precisa ser uma relação em que essa relação ela consiga se prolongar de forma eterna, de forma infinita. Por exemplo, hoje qual é o nosso grande, o mundo, qual é a grande fonte de energia do mundo? O que é hoje que a maioria qual é a grande coisa que a gente usa como energia? A grande substância? Celular. O solar. Hélio. Hoje ainda é o petróleo, tá? E o petróleo o que é? Plástico. Não. É o... Dinossauro morto. Dinossauro morto, pode ser por aí. O dinossauro não necessariamente só bicho, pode ser uma floresta. Onde era uma floresta, que dali foi enterrado, soterrado e com milhões e milhões de anos virou petróleo. Um mangue que a gente... Então, pessoal, isso obviamente tem um fim. O petróleo deve acabar nos próximos 50 anos, no máximo 100 anos, se a gente continuar usando da mesma... Hã? Isso é bom, né, pra gente? Depende. Hoje, se nós não tivéssemos petróleo, nós não teríamos energia, nós não teríamos navios. Sem navios, nós não teríamos transporte de comida, então teria fome. Então, tudo que a gente faz, a gente tem um impacto. Por exemplo, nós estamos num local super bonito, mas para a gente fazer isso aqui, para ser feito isso aqui, teve que moldar. Aqui antigamente tinha animalzinho que andava, hoje por causa desse monte de carro já não anda mais, porque tem barulho, tem perigo de ser atropelado. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente faz tem um impacto na natureza. E a gente precisa dar um jeito da nossa vida na natureza, dela ser alguma coisa sustentável, alguma coisa que se sustente, alguma coisa que eu faça aqui e que eu possa continuar fazendo isso por séculos e séculos e séculos e continue fazendo. Um outro exemplo disso são os plásticos. Qual é o tempo de degradação dos plásticos? 500 anos. É contado em séculos.
20 séculos. Em séculos, exatamente, em 500 anos, 5 séculos, é um tempo tão longo assim. Então, 500 séculos. não, 500 séculos não, mas assim, alguns séculos. E quando é que foi descoberto o plástico? É. Quando é que ele foi descoberto? Faz um tempo. Mas faz menos tempo do que o tempo de degradação dele. Ou seja, porque existem testes que você vai fazendo e você vê assim, bom, se com esse tempo aconteceu isso, então para ele se degradar, ele precisa desse tanto de tempo aqui. Então quer dizer o seguinte, pessoal, todos os plásticos que já foram feitos até agora na história da humanidade ainda não foram degradados. Nós ainda temos o primeiro plástico que foi feito, ele ainda está em algum local da Terra. Então, a gente precisa... Podia estar em exposição. Jogaram fora. Pra ver quanto tempo. Porque eles não imaginavam o problema. Eles não imaginavam que ia ter uma ilha no meio do Pacífico, do Oceano Pacífico, de plástico. E ninguém nunca imaginou que se fizesse ia chegar um momento que ia pegar o sal de cozinha que a gente usa hoje para cozinhar, ia fazer o teste e ia achar plástico lá dentro. E hoje isso acontece. O sal de cozinha que a gente usa, encontra-se plástico lá dentro. Uma quantidade ainda muito pequena, mas encontra. Então todo dia quando vocês comem, vocês estão comendo plástico. Oi? Foi encontrado até no próprio ar que a gente respira, tem partículas de plástico. Então assim, isso para falar de um elemento. Existem muitas outras coisas. Então a gente precisa tentar ter uma vida mais sustentável. Uma das coisas que está se tentando é buscar novas fontes de energia, porque a gente precisa de energia. Hoje não dá para se pensar na nossa sociedade sem um celular, sem a gente consumir coisas que estão ao redor do mundo. Hoje em dia está tendo uma guerra na Ucrânia. E o que está acontecendo na Ucrânia pode aumentar o preço do pãozinho que a gente come de manhã cedo. Ainda não tá na guerra? O milho já aumentou. Exato. Oi, desculpa. Ainda tá tendo? Tá ainda. E A Ucrânia vai tudo. Não acaba não. Rússia. Vai acabar. Mas ainda vai demorar. Esse ano não acaba não. Mas essa guerra vai Provavelmente, ser marcada como as outras guerras que tem. provavelmente né? vai durar até 2030. Não sei. Eu espero que não. Mas é como for. Então hoje o mundo é globalizado. A gente tem uma gripe que aparece num mês na China e 3 meses depois Fortaleza entra em quarentena. Então, hoje o mundo é assim. E o mundo, nós não conseguimos mudar mais o mundo. Então, o que é que se está tentando fazer? A gente está tentando buscar uma forma mais sustentável de vida. Como? Começando com fontes de energia. Há algum tempo atrás, a gente começou com eólica, né? Hoje a eólica é uma realidade. Hoje já tem momentos em que o Nordeste ele é abastecido por eólica. Então, assim, a energia que o Nordeste... Pois é, já há vários momentos no ano em que a energia do Nordeste é abastecida por eólica. Está entrando agora solar. A tendência é que solar seja maior ainda do que eólica. Então vai haver momentos que o Brasil vai ser sustentado por eólica e solar. O Brasil ele já tinha... Mas assim, hoje em dia a gente vê isso como um ponto, assim, pontos positivos. Mas a gente não está imaginando ainda o impacto que isso vai também causar lá na frente, né? Porque para construir as eólicas e tudo mais, tem todo aquele trabalho que a gente vê, por exemplo, naquela região do Trairi e tudo mais, que melhorou o acesso à cidade, melhorou a economia da cidade. Tudo isso é coisa que a gente vê agora. Mas o impacto que isso também causa, porque tendo mais turismo também tem os prós e os contras como Tudo tem o pró. impacto ambiental também. Tudo tem pró e contra. A eólica, por exemplo, tem a questão estética.
Nem todo mundo acha bonito uma torre eólica. Existem realmente alguns pássaros que teimam em bater nas torres eólicas, né? Existem. Não são muitos, Já não. estavam acostumados com aquela migração e não tinha eólica, aí de repente volta E tem um eólico. Tem Mas também a assim, energia da onda do mar, né? Maré- Essa causa grande impacto. maré motriz. A solar, eu pego uma grande área e que antigamente tinha sol nela e ela vira uma sombra. Então tem todo um ecossistema que estava acostumado a ser sol e não tem mais. Então tudo que a gente faz tem prós e contras. Isso. E a gente tem que. É por isso que assim, quando a gente fala em coisa sustentável, não é arrumar uma forma de não ter impacto. Nós vamos ter impacto. Vai reduzir. Então, nós temos maré motriz, que está se estudando no mundo. Nós temos outras formas de captar energia através do vento. Nós temos, por exemplo, em locais que tem vulcão, captar energia da terra. Você joga água na parte perto do vulcão, a água esquenta e volta como vapor e gira uma turbina. Então tem muitas coisas. A gente pegar água e usar água no reuso para poder fazer tarefas menos nobres, como limpeza, como banheiros. Então, isso falando do macro, do grande. Agora também o nosso movimento é a gente fazer o mundo um pouco melhor. Então a gente também pode fazer o nosso mundo um pouco melhor. Como? Temos as nossas atividades. A gente pode trabalhar, e aí é um trabalho das patrulhas, tá? Muito mais do que qualquer coisa, são atividades de baixo impacto. Existem várias organizações no mundo que elas trabalham esse tipo de coisa. Quais são as ideias para você ter uma atividade de baixo impacto? O que é uma atividade de baixo impacto? É o que eu impacte o menos possível. Então, se eu preciso, eu só vou levar para uma atividade o que eu vou precisar usar. Na hora que eu faço isso, eu gasto menos combustível, eu preciso de um carro menor, eu consigo levar uma parte das coisas caminhando. Eu só vou utilizar recursos, tentar utilizar os recursos mais naturais possíveis. Por quê? Porque eu consigo fazer isso mais próximo da natureza. O material que acaba dele é um material que pode ser efetivamente reutilizado, serve como adubo. Então, há vários pontos nessas atividades de baixo impacto, inclusive progressão para a tropa escoteira, fazer atividades de baixo impacto, aonde vocês precisam estudar, onde vocês podem estudar. Tem várias organizações no mundo, internacionais, que elas fazem isso, né? E aí, pessoal, a gente vem aqui para o micro, que é o nosso mundinho, aonde cada um tem que ver o que é que pode fazer. Não adianta eu ter uma solução para todos. Cada um daqui tem um jeito, tem uma vida diferente, tem uma forma diferente, tem coisas diferentes, que faz diferente no dia, tem gostos diferentes. Então, cada um tem que ser assim, como é que eu faço para eu ter um impacto menor? Como é que eu faço para eu ter uma vida mais sustentável? Tá? Outra, e com isso, a gente volta de novo para o macro. Na hora que cada um faz isso, você começa a ter um impacto no mundo. E a gente tem organizações como, por exemplo, a Planetary Alliance, que está ajudando a gente aqui nessa nossa atividade, né? Tá apoiando a nossa atividade aqui, que ela apoia esse tipo de atividades, esse tipo de ações no mundo. Enquanto a gente conseguir que boas práticas sejam levadas de um lado para o outro, quando a gente consegue que práticas positivas sejam copiadas e sejam melhoradas em várias partes do mundo,
isso faz com que a gente realmente tenha uma aliança planetária. É o planeta inteiro aliado para um único objetivo: a gente conseguir fazer dessa nossa vida uma vida melhor, fazer dos nossos impactos na sociedade impactos sustentáveis. E nós já conseguimos isso. Vocês todos não viveram, mas quando eu tinha a idade de vocês, existia um risco, como hoje existe o risco do aquecimento global, que era o risco da camada de ozônio. A camada de ozônio ozônio é um gás, é O3, é uma molécula com três átomos de oxigênio. O ozônio ele tem algumas características especiais. Uma delas é que ele evita que os raios ultravioleta eles entrem na Terra. Ele filtra uma parte dos raios ultravioleta. Se não houvesse a camada de ozônio, não existiria vida na Terra, porque os raios ultravioleta que entram na Terra, se não fossem filtrados, eles seriam mortais para a gente. Muito bem. Quando eu tinha a idade de vocês, existia um buraco na camada de ozônio do tamanho da Antártida. Então houve um movimento mundial de os principais ofensores da camada de ozônio, que era um gás, era o CFC, era o clorofluorcarbono, exato, que era um gás fantástico, excelente, maravilhoso para usar em geladeira. Ele fosse Spray tipo de desodorante. exatamente, spray, desodorante, ar-condicionado. Então ele foi banido praticamente do mundo inteiro e nenhum desses equipamentos voltou a usar. A isopor também era um grande ofensor. O uso de isopor no mundo diminuiu drasticamente depois disso. Resultado, a camada de ozônio ela já está se recuperando. Ela vai levar ainda talvez um século para voltar ao ponto normal, mas ela já dá sinais de recuperação. Então a gente consegue fazer isso. Hoje, para as pessoas ficarem livres do combustível fóssil, nós estamos trabalhando com o hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? Quem lembra da composição da água? O que foi que eu falei? H2O. Então, H2O. são duas moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio. Essa é a água. O hidrogênio, ele é combustível, ele é explosivo, ele pega fogo. O oxigênio, eu preciso dele para alguma coisa pegar fogo. Na hora que eu separo esses dois, eu consigo, por exemplo, ter um combustível. E é isso que se está trabalhando hoje no mundo, substituir os combustíveis fósseis, gasolina, diesel, derivados do petróleo, por exemplo, por combustíveis feitos a partir do hidrogênio. Ora, o que eu preciso para fazer combustível de hidrogênio? Eu preciso de água. É complicado achar água na Terra? Não. Precisa ser água limpa para ser H2O? Ou qualquer água é H2O? Precisa ser água limpa. Não, qualquer água é H2O. Então qualquer água é H2O. E eu preciso de energia. Tá, mas se eu pensar em energia solar, tem algum canto da Terra que não tenha sol? Sim. Aonde? Durante alguns meses No Alasca. Tem, é verdade, assim, tem alguns períodos tem. 3 meses. Mas é só mostrar o seguinte, na verdade, você começa, ao invés de você ter campos de extração de petróleo, você começa a ter condição de gerar combustível em qualquer canto da Terra. Você tem o que precisa. Em alguns locais vai ser mais barato do que em outros, dependendo de quão barato seja, vale mais a pena comprar do que fazer. Mas essa é a ideia, do impacto que a gente causa ser o menor possível. E a ideia, e isso, pessoal, passa por cada um de nós. Passa por cada um conseguir descobrir dentro do que faz, do que gosta, do que quer,
como fazer isso de uma forma mais sustentável. E aí nós temos vários exemplos, tá? Eu citei aqui alguns, mas dá para passar mais tempo falando de coisas que a gente mudou para poder ficar mais sustentável. Ok? Alguém queria falar alguma coisa, não? Então, tá bom. Queremos agradecer a Planeteer Alliance pelo apoio da atividade. Esse é só um pedaço da nossa atividade que a gente vai fazer neste fim de semana, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pelo apoio. Não sei se isso é para sempre alerta. Ele é possível. Era pra virar a câmera pra vocês fazerem. Quer que eu faça? Pausou. Não. Tá, continua. Bora, gente. Calma. 1, 2, 3.